Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre a história do Acre. Galerinha, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até o século XIX, as terras que correspondem ao estado do Acre pertenciam à Espanha, através dos seguintes tratados hispano-portugueses. Tordesilhas, em 1594, Tratado de Madrid, 1750, Tratado de Santo Ildefonso, 1777, Tratado de Badajoz, 1801. Após várias lutas pela independência da América Espanhola, o continente sul-americano foi dividido em vários países, sendo necessário o imperador do Brasil, Dom Pedro II, fazer novos tratados de limites. Portanto, as terras que pertencem ao estado do Acre foram reconhecidas como boliviana pelo Tratado de Ayacucho, que ocorreu em 1867, por meio de diplomacia jurídico bilateral celebrada durante a Guerra do Paraguai. Possui uma localização de difícil acesso para a ocupação boliviana devido às barreiras naturais das cordilheiras dos Andes. A região estava despovoada por homens brancos e ocupada por várias tribos indígenas. Devido à abundância da seringueira e do ciclo da borracha que estava se iniciando, a região começou a ser povoada por colonos brasileiros a partir de 1852, tendo essa imigração atingido grandes proporções a partir de 3 de abril de 1877. No entanto, o coronel José Manuel Pando, após refugiar-se no Acre, depois de ser expulso da Bolívia por tentar aplicar um golpe de Estado, observou que havia um grande contingente de brasileiros ocupando o Acre. Pando alertou as autoridades bolivianas do ocorrido, que tratou de iniciar as manobras diplomáticas para a ocupação da região por bolivianos, começando em 1898, com a chegada do exército na região, fundando a vila de Puerto Alonso. Por outro lado, os brasileiros residentes no Acre não aceitaram as imposições dos bolivianos e, apoiados principalmente pelo governo do Amazonas, organizaram várias revoltas armadas, obrigando o presidente brasileiro Rodrigues Alves e o seu ministro do exterior, o Barão do Rio Branco, a negociar as terras do Acre com a Bolívia. Acordo firmado pelo Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903. Pelo Tratado de Petrópolis, a Bolívia abria mão de todo o Acre em troca de territórios do estado do Mato Grosso, mais o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, da qual ligava os rios Mamoré, em Guajará-Mirim, Rondônia, na fronteira do Brasil-Bolívia, e o Madeira, afluente do rio Amazonas, que cortava a cidade de Porto Velho, em Rondônia, com o objetivo de permitir o escoamento da produção regional, sobretudo de borracha. Mas os conflitos continuaram com os peruanos, estendendo-se até 1909, quando foi firmado o Tratado do Rio de Janeiro, assinado em 8 de setembro de 1909. Após a assinatura do Tratado de Petrópolis, regulamentado em 7 de abril de 1904, o Acre passa a ser território brasileiro e não Estado. Por isso, ocorreram vários movimentos em prol da elevação do Acre à categoria de Estado. Foi o caso da Revolta de Cruzeiro do Sul, que ocorreu em 1910, e depois do poder, o prefeito departamental do Alto Juruá e proclamou o Estado do Acre, a chamada Revolta do Alto Juruá. 100 dias depois, tropas federais atacaram os revoltosos e estabeleceram a ordem. Outro movimento ocorreu em 1913, em Sena Madureira, por motivos semelhantes ao do Alto Juruá. Em 1918, seria a vez da luta autonomista chegar ao Vale do Acre, em Rio Branco, que protestou intensamente contra a manutenção daquela situação de subjugação do governo federal. Porém, ambas as revoltas foram igualmente sufocadas pelo governo brasileiro. O movimento dos autonomistas foi perdendo a força ao longo dos anos e revivendo na década de 50,
quando o ex-governador e deputado federal José Guiomar dos Santos, PSD, resolveu assumir essa bandeira e elaborar um projeto de lei que transformava o Acre em estado. E depois de muitas disputas no Congresso Nacional, finalmente foi aprovada e assinada em 1962, com a Lei 4070, durante a fase parlamentar do governo João Goulart, e passou a vigorar em 15 de julho de 1962. Já em 4 de abril de 2008, o governo do Acre venceu uma disputa judicial com o estado do Amazonas a respeito de uma disputa territorial que se estendia havia 26 anos do Complexo Florestal Liberdade, Gregório e Mogno. A transferência do território também se teve ao fato de esses municípios terem grande distância em relação à capital Manaus, o que dificulta e encarece a administração. Portanto, 6 municípios do sul do Amazonas foram atingidos com a decisão. São eles: Envira, Guajará, Boca do Acre, Pauini, Eurinepé e Ipixuna. A redefinição da linha Cunha Gomes consolidou a inclusão de 1,2 milhão de hectares do Complexo Florestal Liberdade Gregório Mogno ao estado do Acre. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.